palavra de Deus, ela nos deixa muito clara a respeito da criação. Deus nos formou. Não existia nada que não existe nada que tenha sido eu que fez por mim mesmo. Nada foi feito sem Ele, e nada pode ser feito sem Ele, nada subsiste sem Ele, fora dele. Então, Deus me fez. Essa palavra, a palavra fazer, ela mostra que não existia nada de mim mesmo antes de Deus. Ele é o meu princípio, amém? Eu falei aqui da vez passada, na batalha espiritual, que pior do que a ideologia de gênero é a ideologia da origem. A ideologia de gênero é uma bobagem sem precedência, é uma coisa até tola de se conversar. Quem tem um pouco de inteligência jamais vai conseguir conversar isso. Ela é inadmissível, ela não tem nem ponto de início de conversa. Então ela é fácil de ser rebatida, de não ser aceita. Mas a ideologia de origem, ela é perigosa. Por quê? Porque existem pesquisas, existem investimentos para querer negar que nossa origem é Deus. E a ideologia de gênero é uma coisa recente, agora, que saiu de uma cabeça completamente sem sabedoria, inteligência. Mas a ideologia das origens, que não tem uma tese só, ela é muito perigosa, porque ela quer questionar a nossa origem. Ela quer dizer que não viemos de Deus. Então, questionar um gênero já é uma bobagem. Questionar a origem do gênero, do homem e da mulher, ainda é uma coisa mais satânica. Mas nestas ideologias da origem, existem muitas teses perigosas, e muitas delas até assim meio que sedutoras, para que a gente acredite que o homem não veio de Deus. Mas nós cristãos que temos fé, somos católicos, acreditamos que Deus é o início de tudo, ponto. Então aquilo que Deus fala em Isaías capítulo 42 e também no 43, Ele usa a expressão, eu te formei, Israel. Então fala comigo, Deus me formou. Então quando Deus te forma, nessa formação existe todo um conceito divino na formação, não tem influência humana. Inclusive quando Deus faz a mulher, o homem está no sono. E o que significa esse sono? Porque o homem não tem interferência na criação. Você percebe isso? O homem não interfere na criação. Aonde o homem interfere? Na condução. É diferente, como ele vai conduzir a sua vida. Então, ele vai, na sua liberdade, Deus vai lhe constituir a liberdade, o livre-arbítrio, para que ele possa conduzir aquilo que Deus fez como ele quer, como ele decide. Mas o homem não pode influenciar na criação. Ele não tem nenhum tipo de influência no que Deus fez. Então, Deus criou, eu te formei, Jacó. Olha que lindo isso. Fala de novo, Deus me formou. E nessa formação existe uma constituição divina. Deus te fez livre. Sim ou não? É Deus que te fez assim, não tem como questionar isso. Então na sua formação, Deus te fez livre. Você é livre, fala, eu sou livre. É assim que Deus te fez, é assim que Ele te formou. Na estrutura da criação está a liberdade. Isso é lindo demais, ser livre. Ser livre para viver o que Deus nos propôs, ser livre para viver a vontade de Deus, ser livre para o amor, ser livre para obedecer, mas ser livre também para não obedecer. Ser livre. Rodrigo, mas não tem como mudar isso. Isso é uma constituição perpétua. Deus sabe o que faz. E na sua formação, você foi formado com liberdade. E é exatamente aí aonde o demônio atua. Porque pelo pecado, o pecado é uma criação do demônio, específica do demônio. Ele é uma ferramenta do demônio para roubar a tua liberdade, para prender você. E aí ele te prende e você não é mais livre. Agora veja aqui, maluquice, né? O Deus que te formou, te fez para ser livre, e um objeto, uma ferramenta, um instrumento do mal, acaba que fazendo você perca essa liberdade e te faz escravo. E essa escravidão traz transtornos demais para nós. Somos escravos de pensamentos, de sentimentos e da nossa vontade, porque Deus te fez assim. Quando está escrito na Bíblia sobre alma, o que significa alma? De acordo com a catequese da igreja: pensamento,
sentimento e vontade. Isso é alma. Todo mundo tem uma alma. Deus nos deu uma alma, sim ou não? Na estrutura, quando Ele te criou com pensamento, com sentimento e com vontade. E deu a esse circuito a liberdade. Você é livre. Só que Deus institui em você o pensamento da graça. Você pensa o pensamento de Deus, você sente o sentimento de Deus, e você deseja o desejo de Deus. E você é livre nisso tudo. Mas quando o homem é rebaixado ao pecado, o que vira os seus pensamentos, os teus sentimentos e suas vontades? Verdadeiramente um criame de angústias, de aflições, tristezas, mágoas, ressentimentos. E o pior é que às vezes a gente nem é livre para isso. Você já conversou com alguma pessoa que ela está preocupada, você fala assim: não se preocupa não, Deus é maior. Ela fala: eu sei. Vai dar certo, eu sei. Ou, não trai a tua mulher não, está errado, eu sei. Eu tenho consciência, porque além de Deus ter me dado uma alma que pensa, Deus me deu também uma alma que tem consciência. Então eu tenho minha consciência, e ela é uma coisa divina, sabia? Que a consciência é uma coisa de Deus, que Ele nos deu. Até porque se Deus não nos dá consciência, não somos seres capazes de escolher. Então fala comigo: eu tenho consciência. E muitas vezes a consciência, que é a criatura de Deus em nós, ela nos ajuda a entender certas coisas. E ela, a gente fala, pesou a consciência. Não é que pesou a consciência, é que ela tem uma formação divina nela. Então ela muitas vezes é um instrumento, é uma graça que o Espírito Santo se apropria para falar conosco. Está errado, mas aí a gente já não tem mais força na vontade, já não temos mais força no sentimento. Sentimos o que não queremos, pensamos o que não conseguimos controlar, e nossa vida está toda agora enferma. A palavra enferma vem do latim infirmus, significa aquele que não está firme, não está mais firme, ele não tem firmeza. Então estamos doentes. Desculpa usar essa expressão, não se sinta ofendido, mas é assim que nós estamos, doentes. Nós estamos doentes. Se você quer saber mais detalhe, venha conversar, por exemplo, com um padre. É fácil saber. As pessoas estão doentes, mas doentes, muito doentes. Elas estão muito doentes, a ponto de não conseguirem se equilibrar, não conseguem pensar direito, não conseguem pensar certo. Como que Deus nos fez? Rodrigo, explica para nós como Deus nos fez. Primeiro você pensa, depois você sente, depois você deseja, e aí sim você age. Essa é a estrutura da criação de Deus: pensamento, sentimento, vontade e ação. Se você pensa errado, vai agir errado, sim ou não? Pensou errado. Por isso que para a igreja o pensamento é a sede da alma. O que é a sede? Onde as decisões vão ali. O diabo então ele vai atacando sua mente, seus pensamentos com dardos inflamados, para bombardear você com pensamentos, para você pensar errado, para você sentir errado. Então é aquilo que Paulo vai falar de estruturas de pensamento. Há em nós uma estrutura de pensamento. Escuta o que eu estou falando, é sério. Há uma estrutura de pensamento montada pelo pecado, que quando o inimigo joga uma semente, ou um dardo inflamado, um pensamento mundano, a nossa mente está pronta, estruturada para acolher esse pensamento. É impressionante. É impressionante. Você vê, por exemplo, numa criança. Então você consegue colocar os teus olhos e ver a desobediência numa pequena criança, a irritabilidade. Como as nossas crianças elas estão doentes, estão machucadas, a sua formação está deformada. E aí o que acontece? Deus precisa de nós. Deus precisa de nós, sim ou não? Para formar os nossos filhos, precisa ou não? Principalmente dos pais. Pais, eu estou falando agora homens. Mas aí o que o diabo faz com os homens? Detona eles, estraga eles, machuca eles, e coloca eles numa imoralidade, para que eles não tenham moral de exigir,
de falar, de dizer. É muito triste isso. Vocês já ouviram falar no Scott Hahn? Scott Hahn é um grande homem de Deus americano, que era antes protestante e hoje é católico. Ele escreveu alguns livros que o padre já indicou aqui, e que vocês já talvez já leram, Todos os Caminhos Levam a Roma, enfim, e Banquete do Cordeiro. Ele diz uma coisa interessante, que é estudo nos Estados Unidos. Quando uma criança da família se converte, aquela família tem 2% de chance de toda a família se converter. Olha que interessante isso. Quando uma criança se converte na família, a chance daquela família toda se converter é de 2%. Quando uma mulher se converte dentro da família, a chance da família toda se converter é de 22%. E quando um homem se converte dentro de casa, a chance da família se converter é de 97%. Aí você fala assim, porque o homem é mais poderoso? Não, porque isso faz parte da formação. É uma conta muito séria, hein? É uma conta muito séria. E você sabe disso. Basta você ver quando o marido é convertido, quando ele é de fato de Deus. Às vezes tem, claro que tem, mas geralmente a família vai junto com ele, sim ou não? Quando é só a mulher, nem sempre. Às vezes ela está sozinha, verdade ou não? Os filhos não seguem muito, porque tem um... Quem é homem aqui, por favor, levanta a mão. Ô irmão, então ajuda nós. Ajuda. Porque isso é sério, isso é espiritual. Isso não é pesquisa humana, isso é espiritual. Você precisa ser... Mas o que o diabo faz? Ele vai pegar a formação do homem, ele vai pegar ali, e ele vai tentar estragar ele, porque ele já reduz a porcentagem de chance da mulher e da família se converter. Ele reduz bruscamente. Por isso que São José é de fato um glorioso São José. A Sagrada Família não seria a mesma se José não fosse um homem de Deus, se ele não fosse um homem bom e justo. Estou falando isso para você por quê? Para dizer que nós precisamos ser curados e libertos. Precisamos, porque estamos doentes, enfermos. Olha a palavra de Deus, é a palavra de hoje, tá bom? Efésios capítulo 1. Lembra que ontem nós lemos o 7, o 8 e o 9. Hoje nós vamos ler o 10 e o 11. Efésios capítulo 1, versículo 10 e 11. O 9, vamos no 9, para a gente entender. Ontem nós fomos o 7 e o 8, desculpa. Hoje vamos o 9, o 10 e o 11. Vamos lá. Ele é Jesus, tá? Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, para que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, ou seja, na nossa história, nos nossos dias, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Ou seja, na humanidade de Jesus está toda a plenitude na vida. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude divina. Ele é o Senhor, nele estão todas as graças, as fontes, a salvação, a redenção e a remissão. Nele, versículo 11, é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza, por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos a celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele, vamos ler o 13, nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor de sua glória. O que estamos vendo agora é a obra da salvação. Eu expliquei ontem o que é redenção, o que é remissão. A salvação é devolver a você a originalidade. Por isso que nós vamos ler agora na carta aos Gálatas, que para que nós fôssemos homens livres é que Cristo morreu. Por suas chagas nós somos curados. É preciso que eu e você entenda
que nesta passagem, o Senhor Jesus está sendo colocado por Paulo no seu devido lugar como Senhor e Deus que é, e é nele que tudo se reconstrói, é nele que tudo se reforma, se refaz, é nele que nos é devolvida a liberdade original, é nele que nos é devolvida a saúde original, os pensamentos, os sentimentos e as vontades. Jesus não falou para o Pai, faça a sua vontade. Na humanidade, ele sentiu vontade de não beber o cálice, mas ele colocou isso tudo julgado debaixo dos pés do Senhor. Ele colocou isso tudo na submissão a Deus, colocou isso tudo dentro do coração do Pai e falou: meu desejo, esquece, seja feita a tua vontade. Ele não prevaleceu da sua liberdade como ser humano. Ele podia descer da cruz, podia nem subir na cruz, ele era livre para isso, e ele tinha até condição para isso, mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por que, gente, nós não conseguimos obedecer? Por quê? Porque não conseguimos ser humildes? Por que que o orgulho ainda nos toma? Por que a arrogância? Por que a mentira e a ilusão ainda nos engana? Porque precisamos pertencer a Cristo. É só nele que nós somos nova criatura. Aquilo que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É só em Cristo que isso acontece, é só no Senhor. Por isso que você tem que estar nele, por isso você tem que se entregar a Ele, se converter a Ele e viver a sua vida nele, para Ele. Não tem outro meio. Nós estamos pregando aqui, talvez aquilo que até já foi falado a você, mas a palavra está sendo pregada para que o nosso coração possa se abrir, compreender isso, e como eu falei ontem, chegar na segunda dimensão do comprometimento daquilo que creio, da compreensão do que creio, para a gente poder viver uma vida de fé diferente. Dizer: eu sou de Cristo, eu estou com Ele, eu vivo nele, e não só tê-lo como as graças suficientes, aquelas que me favorecem naquilo que eu preciso na terra. Não, eu preciso das graças eficazes, daquelas que me transformam, me fazem santo. Gente, é uma horroridade aquilo que a gente está vendo, é terrível, das pessoas que vêm se fartar das graças suficientes, e vêm pedir, e vêm clamar, e vêm fazer suas devoções, para alcançar favores desta terra apenas. Não é para isso que Cristo morreu. Podemos dizer que se Ele nos deu seu Filho, também nos dará todas as coisas. Carta aos Romanos capítulo 8. Com Ele nos dará todas as coisas, mas a principal é a graça da redenção, da remissão e da salvação. Nós já fomos perdoados da falta e da culpa, mas ainda nos foi devolvido a herança que nós perdemos, a originalidade. Meu Deus, irmãos, o que mais queremos dele? Veja se agora não é eu e você, não somos nós que temos que fazer a nossa parte e abrir o coração e buscar o Senhor e dizer: Deus, é de mim que está faltando, não do Senhor. Aconteceu o esvaziamento, aconteceu, Ele se esvaziou, viu? Ele deu tudo de si, está faltando de mim. A gente entrou num discurso estranho de dizer assim: Deus me compreende como eu sou. Eu sou pecador, né? Eu tenho assim uns pecados, mas Ele me entende. Mas é claro que Ele te entende, Ele te fez, só que Ele não te fez para isso. Não tem nenhum problema Deus entender você, claro que Ele te entende. O problema é que Ele não fez a gente para o pecado. Por isso está escrito na Bíblia: Deus não dá permissão a ninguém a pecar, porque Ele não fez você para isso. Então é muito conformismo, a gente ficar nesse meio termo, desculpa. É muito conformismo a gente ficar em cima do muro, né? Sabe a história do cima do muro? O cara estava em cima do muro, e do lado de cá os anjos, do outro lado os demônios, e aí os anjos ficavam falando para ele: vem para o lado de cá, pula aqui, vem aqui ser nosso, a gente quer você é de Deus, vem para cá. Ele olhava para o lado dos demônios, ninguém falava nada para ele, tipo assim: vem aqui, fica do nosso lado. Não, a turma estava tranquila, quieta. Aí ele olhava para o lado dos anjos, aquele alvoroço dos anjos: vem para cá, pula aqui. E aí ele olhava para o lado dos demônios, ninguém falava nada, ninguém falava assim para ele: não, vem ser nosso.
Aí ele ficou inconformado, falou para um capeta que estava lá, falou: por que vocês não querem eu aí? Vocês não ficam falando para mim aí, não faz a tentação para mim pular do lado de vocês? Aí o demoninho avisou ele: é que o muro é nosso. O muro é deles. E o que tem de gente em cima do muro, hein? Achando que assim, eu sou mais ou menos. Então você já sabe de quem você é. Se você é mórbido, você já sabe de quem você é. Porque na verdade, de onde vem a palavra o que significa a palavra diabo? Divisor, aquele que divide. Ele é que fez o muro é que divide. Avisa seu irmão, fala: o muro é dele. O muro é dele lá. Se fica em cima do muro, então eu sou um pai mais ou menos, uma mãe mais ou menos, esposo mais ou menos, sou fiel mais ou menos, sou da paróquia mais ou menos, sou um ministro mais ou menos, leitor mais ou menos, eu sou um pregador mais ou menos, eu vou em cima do muro, eu estou lá no meu trabalho, sou mais ou menos também. Aí a gente fala assim: mas pelo menos eu estou na média. Mas quem fez a média? Quem fez a média? Hein? Quem criou o médio? Seja quente ou seja frio. Posso falar uma coisa para você? De coração. O que estamos falando aqui é a necessidade que temos de perceber que precisamos pertencer a Deus. A questão da pertença é algo que eu tenho pregado, onde eu tenho andado pelo Brasil, dito às pessoas de quem nós somos, a quem pertencemos, o que é que renasce dentro da gente cada dia, quais são os pensamentos que trazemos em nós. Paulo fala isso nas suas cartas, é tema de carta aos Efésios, de carta aos Filipenses: tudo que é de boa fama, que é louvável, que é admirável, que é bom, que é verdadeiro, seja o que deve ocupar os vossos pensamentos. Então, se os nossos pensamentos, eles pertencem a Deus, os nossos sentimentos pertencem a Deus, nossa vontade pertence a Deus, então, por favor, não vamos nos escravizar àquilo que o tempo todo quer tomar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades. É preciso a gente entender, quando, por exemplo, Jesus fala: há espécies de mal, há espécies de males, há espécies de demônios, que só se expulsa poder de oração e jejum, é porque na oração e no jejum você reúne toda a sua alma, a liberdade, o pensamento, o sentimento, a vontade. Você se renega para não fazer a vontade da carne, e isso te dá equilíbrio, e isso te dá santidade, e isso te dá o poder de ser ouvido. Até porque tem gente que não gosta que eu falo isso, mas na Bíblia está escrito, no capítulo 9 de São João, leia lá: Deus não ouve pecadores. É a palavra de Deus. Agora, por que está escrito isso? Porque houve um grande tumulto quando Jesus curou o cego. Mas como que ele curou o cego? Alguém disse assim: se ele curou o cego é porque deve ser filho de Deus mesmo. Deus não ouve pecadores. Tipo assim, se ouviu ele e se ouve ele. E o que ele falou diante do túmulo de Lázaro e nas multiplicação dos pães? Pai, eu sei que sempre me ouves. Então, por que eu estou falando isso? Então Deus nunca vai ouvir, eu sou pecador. Mas não é nesse sentido, é no sentido da pertença, de quem eu sou. Se a nossa natureza hoje é deformada, é fraca, porque somos pecadores na natureza, esta é a nossa realidade. Paulo não vai falar isso: não entendo absolutamente o que faço, não faço o que quero, faço o que aborreço. Eu vou querer fazer o bem, mas quando se me depara é o mal. Homem infeliz que sou, quem me livrará desse corpo que me acarreta a morte? Que sério isso. Capítulo 8 aos Romanos: agora em diante já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Passou aquela fase. Agora, aquilo que era impossível, a lei, visto que a carne a tornava impotente, Cristo fez possível, vencendo o pecado na carne. Amém. Amém, gente. Estou falando isso para quê? Para te animar, para dizer que em Cristo você pode vencer o pecado. Claro que pode. Quem é que diz que não pode? Você não pode deixar de ter a natureza pecadora, mas você pode vencer o pecado. São coisas diferentes. Senão daqui a pouco, sabe o que a gente está falando? Olha aqui para mim, não tem uma Constituição Nacional para o povo brasileiro? Tem uma Constituição, sim ou não? Daqui a pouco nós estamos dizendo assim: eu sou brasileiro, então não dá para ser honesto. Não, o nosso país não é um dos mais corruptos do mundo, sim ou não? Dá para ser honesto?
Gente, eu preciso que você seja mais vivo. Que cemitério você saiu? Hein? Mais vivo. Dá para ser honesto? Aí, irmão, dá. Mas morando no Brasil? Não, que daqui a pouco a gente vai dizer isso. Eu sou pecador, né? Fazer o quê? Não dá para não trair minha mulher. Nós temos uma constituição, gente. A Bíblia, ela constitui a gente. Então eu sou pecador? Sou brasileiro? Sou, nasci aqui, ué. Eu nasci no Brasil. Tem RG, CPF. O meu ainda, aquele de papel ainda, amarelo. Mas eu posso ser honesto. Eu posso vencer. Agora, posso dizer uma coisa para você? Para ser honesto, eu vou ter que ter uma vida um pouco mais simples. Porque se eu quiser mesmo ser poderosão, ricaço, eu vou me envolver em alguma treta. Você sabe que o prefeito, ele pode ser o melhor que for, mas para ganhar a eleição ele tem que fazer aliança, senão ele não ganha. E o problema é depois que ele ganha, porque ele fez aliança com o A, B, C, D, I. Aí ele vai ter que dar a secretaria da saúde para o A secretaria do B, do C e do D. Esse que é o problema. Lá na minha cidade, por exemplo, o secretário da saúde não sabe nem como se escreve a palavra saúde. É jogador de bola. E o secretário da cultura não sabe nada, não pinta, não escreve, não sabe tocar nada. Essa que é a desgraça, gente. Essa aliança que a gente vai fazendo. Posso falar uma coisa para você? A gente está que nem os políticos, a gente está fazendo aliança com o mal, com o pecado, para a gente ter algumas coisas que não vale a pena. Por favor. Esse é o problema. O problema é que a gente não pode, pelo amor de Deus, e não pode abrir mão da graça que Deus nos deu. Amados, em Jesus somos livres, sim ou não? De novo, né? Porque a gente já era e perdeu. Deus nos formou livre. Pelo pecado perdemos e em Cristo nós recuperamos. Gálatas 5:1, abre aí. Gálatas, é aí do ladinho de Efésios aí. Antes, né? Gálatas 5:1. Vamos lá. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, saudáveis, não enfermos, não infirmos. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Vamos ler juntos. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Então pergunto eu a você, tem aqui 3 discípulos: Judas, Pedro e João. Vamos colocar os 3 aqui. Judas traiu Jesus? Sim ou não? Pedro negou Jesus? E João? O que fez João? Qual é a fama dele? Amou. A fama de João é ser o discípulo amado. E quem disse que ele não era pecador? E quem disse que ele não era frágil? Viu como é possível? Vamos lá, vamos falar de média. Num grupo de 12, um trai, o outro nega, e o Tomé sai que nem um doido resolvendo do seu jeito. Vocês sabem já de Tomé, né? Aí tem essa questão dos 2 que conversam, os 2 discípulos que querem ser o maior. Inclusive fala para a mãe dele e pedir para eles: ô mãe, vai lá, fala para Jesus não sentar à direita, à esquerda. E ela vai ainda. A mãe fala para você, tem mãe que eu vou falar para você, viu, gente? Ela vai ainda. E aí ela vem com essa história que eu quero o melhor para o meu filho. O que é o melhor para o seu filho? A glória dos homens? E aí tem os 2 que querem ser os maiores. Inclusive a discussão deles que acontece hoje. Quem é o maior? E na verdade, quem ficou ileso e estava aos pés da cruz é o que se chama de amado, o discípulo amado, aquele que se relacionou com o amor de Deus e não quis ser nem o maior, não quis ser nem o primeiro e também não quis fugir. Eu sou amado. Não tem aquela música que fala: sou filho amado? Sou filho amado. Esse filho amado
Ele se sente tão amado que ele entende o seu lugar. Então eu falo, o meu lugar é de amado. Então eu vou me confessar por quê? Porque eu sou amado. E eu vou lutar contra o pecado porque eu sou, e com amor grande, sim ou não? De tal maneira Deus amou o mundo, que nos deu o seu Filho. Então eu sou amado. Eu sou amado. Posso falar uma coisa para você? Ninguém é perfeito dos 12. Mas se eu fosse você, eu se colocava no lugar do amado. Melhor para você. Porque se você quiser cuidar do dinheiro, das coisas, é meio perigoso, né? Que o Judas, ele estava ali sempre, né? Dando seus povos. Cuidado. Cuidado para você não achar que você pode fazer negócios. Judas tinha feito aliança com o Sinédrio, com os fariseus. Sim ou não? Feito lá com o príncipe dos sacerdotes. Fez aliança com eles, com o amiguinho deles. Faz isso não. Fica fácil de você trair Jesus. Quem veio aqui na batalha espiritual lembra o que o catecismo da Igreja Católica fala sobre: não nos deixeis cair em tentação. Lá da palavra original, o que está escrito lá? O não deixeis cair em tentação. Não me permita entrar no caminho da tentação, porque todo caminho leva a algum lugar. Então se eu estou no caminho, eu vou chegar lá e vou cair. Engraçado, tem gente que está no caminho da tentação, mas fala assim: só vim dar uma olhada. Como que você veio dar uma olhada, irmão? Se todo o caminho... Gente, isso é lógica. Por favor. Se você entrou no caminho, o caminho vai te levar a algum lugar. Sim ou não? Deixa eu ver onde vai dar isso aqui. Qualquer coisa eu volto. Quem disse que você consegue? Não nos deixeis entrar no caminho da... Porque na verdade, nenhuma tentação é a prática do pecado. É uma tentação, mas ela é um caminho, sim ou não? Não entra no caminho. Fala comigo, não entrar no caminho. Tem algumas coisas que a gente vê que é entrar no caminho? Tem algumas coisas que a gente ouve que é entrar no caminho? Tem alguns lugares que a gente frequenta que é entrar no caminho? Tem algumas coisas que a gente veste que é entrar no caminho? Tem algumas coisas que a gente pensa que é entrar no caminho? Não entra. Porque é certo que você não vai conseguir. Pedro falou assim: eu não vou te trair, vou contigo para a prisão, para a morte, estou pronto. Oh meu filho, não se acha assim não. Você não é. Seja humilde. Permanece no lugar do amado. Aonde estava o amado mesmo na ceia? Do lado. Com a cabeça. Onde estava o amado mesmo na hora da cruz? Estou falando que João é o melhor? Não. Você sabe que depois que Jesus falou com Pedro sobre as 3 declarações de amor, tu me amas, tu me amas, tu me amas, Pedro falou assim: e ele, o que será dele? Era João esse. E o João nem falou nada. E o Pedro fala: e ele, o que será dele? Engraçado, a turma perturba com o amado, né? João nessa hora ele faz assim: estou aqui, cara. Jesus falou: o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Tipo, o lugar dele é do amado, cara. Existe o lugar do amado. Você quer ocupar esse lugar? Sim ou não? Quem é o amado? É aquele que busca a santidade, é o voo do Concorde, é o segunda conversão. O amado é aquele que acredita que o mundo é difícil. Claro que a gente, sabe quem está pregando aqui? Um pecador muito maior do que vocês. Senão não tinha graça. Pensou se fosse um anjo pregando aqui? Você ia falar para o anjo: você não sabe nada, anjo. Você fica falando aí, mal o tamanho de sua asa. Não, quem está falando aqui é um pecador como você, poxa. Mas todos os dias eu me coloco no lugar do amado, porque eu não quero trair Jesus e nem negá-lo. Você quer? Não, vamos ser sinceros aqui. Você tem plano para negar Jesus? E para trair? Tá, então fica no lugar do amado e fala assim: eu sou pecador, mas eu posso viver sem isso. Eu sou livre. Eu sou, poxa. Ô gente, esses dias um cara veio falar para mim depois de um testemunho: rapaz, você ficou 9 anos mesmo vivendo a castidade depois de ser casado? Fiquei. Ele falou: é que eu tô viúvo também. Eu não estou conseguindo não. Falou: como é que é? Eu falei para ele: então, fica no lugar do amado. Fica assim, ó, tipo, você tem que ficar com a cabeça no peito de Jesus, nos pés da cruz. É uns lugares meio diferentes. É porque aí você consegue. Mas solto não consegue. Solto não consegue. Tem gente muito solta, gente. Muito solta. Vai em qualquer lugar, lê qualquer coisa. E é muito solto. Esses dias eu estava num grupo de WhatsApp lá. Uma mulher me mete uma frase de Chico Xavier. Pelo amor de Deus, gente.
Pelo amor de Deus. Aí você fala, mas o Chico Xavier era bom. Não estou falando nada com o Chico Xavier, não. Estou falando de você, não é do Chico Xavier. O Chico Xavier não escrevia doutrina cristã, gente. Não escrevia, não. Não estou julgando ele, não. Pode ser que ele vá para o céu e eu não. Mas ele não escreve doutrina cristã. Nós estamos falando de coisas no tempo. Como diz Efésios. Ele cumpre no tempo, na período dos tempos, dentro da nossa história, o desígnio pleno da sua vontade. É Deus, é Jesus. Não tem essa invenção de moda. Não tem. Então nós precisamos ser autênticos. Ninguém está falando aqui que eu sou melhor, você é pior, outro é mais pecador, outro menos. Mas você tem que entender que é possível ser livre. Foi para que vocês sejam homens livres que Cristo vos libertou. Está aqui de novo, vamos ler outra vez? Gálatas 5:1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Não está meio redundante isso? Não está parecendo redundância? É para ser livre que Ele libertou? Não é redundância. Aqui está uma grande admoestação. Falando o que para nós? É para que você seja livre que Cristo te libertou. Não é para você ser preso. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Amém, gente? Por favor. Hein? Pensa nisso. Quantas pessoas que há anos ficam debaixo do pecado mortal, de pecado grave, sem confessar, e ainda na igreja, não pode, gente. Para que isso? Você não precisa disso. Temos a redenção ou não temos? Então por que você fica sem se confessar esses anos todos, debaixo do jugo do pecado? Para que isso? Para quê? Ainda se tivesse o porquê? Mas não tem. Se confessa. Busca a graça que está ali. Agora quem aqui que está falando? Quem está de pé, cuidado para que não caia. Mas por favor, reconheça onde está a graça e vai ao seu encontro. Vai ao seu encalço. Se rezar faz bem, reze. Reze, gente, se rezar faz bem, então reze. Se rezar converte, reze. Não deixa de rezar por nada desse mundo. É possível rezar, sim ou não? Claro que você tem um monte de coisas que te tentam o tempo todo e falando, não dá tempo, não dá isso, não dá aquilo. Mas a gente vai fazendo alianças com tantas coisas e depois não consegue cumprir a nossa vocação para amar, para rezar. Hein? Estamos falando mesmo de paixão e ressurreição? Estamos falando de Páscoa, de passagem? Então vamos passar. Então temos que passar. É um momento de que a igreja precisa muito disso. Aliás, não era tema para essa noite, mas eu reservei isto para falar aqui nesses pequenos minutos. A igreja está precisando de homens santos, de mulheres santas. Por favor, eu digo isso no Espírito Santo, em tom profético. A igreja está precisando de mártires, de homens e mulheres diferentes, que assumam uma santidade, que possa ser testemunho fiel do Cristo e do Evangelho. Senão não vamos aguentar, não vai dar. Não vai dar. A igreja então do Brasil se organizou e falou que esse ano é o ano do laicato, é o ano dos leigos. Então por favor, gente, famílias santas, comprometidas, daquelas que a gente olha e chama a nossa atenção, hein? Daquelas que são referência e modelo para nós, como Rita foi em Cássia, como Pio em Pietreutina, em São Giovanni Rotondo, como cada um de nós, que podemos ser na nossa vila, na nossa casa, no nosso dia a dia. Como Bento foi em Monte Cassino, lá na minha igreja, a gente é São Bento, lá na Basílica, na catedral que eu faço parte. Então eu fico lá às vezes olhando São Bento, né? Olhando ele, lendo um pouco de algo que ele pensava e fazia. Por que eu não posso? Hein? Então quer dizer que tudo aquilo é mentira? Olha, posso dizer uma coisa para você? Deus tem uma vontade a seu respeito. Se eu fosse traduzir aqui a palavra, aliás, interpretar a palavra liberdade, não tem outra coisa a não ser santidade. Se eu fosse buscar um sinônimo espiritual para a palavra liberdade, é santidade. Que o santo, aquilo que é original, é livre. Vou dizer uma coisa para você. O demônio não tem medo de pregador, nem de músico, nem de leitor, nem de ministro. O diabo tem medo de santo. Porque o santo, ele morre pela causa do reino. E é aí que as pessoas se convertem. O santo, ele dá vida para aquilo que acredita. Ele dá vida. O demônio teme o santo, porque o santo, ele dá a vida por aquilo que ele crê.
E aí o que acontece? É na hora que o sangue do mártir é derramado que as almas se convertem. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, Pedro faz uma pergunta assim: agora que o Senhor vai restaurar Israel, ele fala assim: não cabe a você saber nem os tempos, nem os momentos que Deus fixou em seu poder, mas a vocês será dado, atenção, igreja, a vocês serão dado duas coisas, está escrito lá nesta língua, em grego: a vocês serão dados mártires e dinamis, duas coisas, testemunho, martírio e força. É o que está escrito lá. As duas palavras que aparecem no original do grego é: a vocês serão dados mártires e dinamis, força e santidade. É o que está escrito no original. Lá no original está escrito isso. E se você transcorrer a Bíblia, lá em Levítico 11:44, sede santo como vosso Deus é santo. Levítico 19:2, diga a toda a assembleia: sede santo como vosso Deus é santo. E assim vai. Aí você chega no Novo Testamento, Lucas 5:48, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Aí você lê, por exemplo, o capítulo 4, versículo 3 da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta: Deus quer de vocês, dois pontos, a vossa santidade. Essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. 1 Pedro 1,13, a respeito, como a exemplo daquele que foi santo e vos chamou, sede também vós santos. Apocalipse 22, lá vai estar escrito: nos últimos tempos o pecador vai pecar ainda mais e o justo santificar-se ainda mais. Essa é a vontade de Deus. Pronto, do começo ao final da Bíblia. Deus quer isso da gente. É isso que Ele espera, não tem outra coisa. E nesse dia está claro. Ontem estavam na mesa em Betânia, agora estamos na mesa com Cristo, lá no cenáculo. Eles estão reunidos no cenáculo, lá na mesa, no altar. Eles estão na celebração, onde estavam celebrando, aonde vai ser o lava-pés. Eles estão no mesmo local. E nesse momento estão os discípulos ao redor da mesa. Ele fala: você vai me trair, você vai me negar. E para o amado ele não fala nada não. O amado está lá no lugar dele. O amado está ali, olhando o que ele faz para fazer igual. E ninguém é melhor que ninguém. Todos eles são pecadores, sim ou não? Mas por favor, gente, Semana Santa é para a gente olhar e falar assim: eu preciso melhorar. Eu preciso passar, cara, é Páscoa. Eu preciso passar dessa para melhor. Eu preciso passar daqui para o outro lado. Eu não posso ficar em cima do muro, e nem do lado do mal. Deus está olhando para nós esta noite. Qual é o tema de hoje? Se você pegou o diretório da semana, você viu: por suas chagas somos curados e libertos. Nele, por suas chagas somos curados e libertos. E o que estamos pregando aqui? De você voltar à sua forma original, ser curado e ser livre. E é possível, porque você é o amado. Mas você tem que ficar no lugar do amado. Você tem que estar com Ele. Você tem que segui-lo e não deixá-lo, persegui-lo, estar ao lado dele. Desculpa, gente, ninguém cai no pecado de graça. Ninguém. Quero falar uma coisa para você: o diabo, ele tem limite. Se você não sabe disso, o diabo tem limite. Lembra quando no livro de Jó, Deus fala para ele: pode tocar nas coisas dele, mas na alma dele não? Falou ou não falou? O diabo tem limite. Ele não pode fazer tudo o que ele quer, não. Não pode. Ele não pode fazer o que dá na telha dele. Ele tem limite. Por isso que o Senhor quer você no lugar do amado. O lugar do amado é o lugar que Jó ocupava: não reclamar, não murmurar, buscar a Deus na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. O lugar do amado é o lugar da confiança. Eu não entendo, mas estou aqui. Eu gosto muito de um livro chamado Na Varanda do Carisma. Lindo. O Silvinho escreve assim: o meu lema é: com Jesus até o fim, mesmo sem entender. Que lindo isso. Com Jesus até o fim, mesmo sem entender. Alguém aqui já perguntou, o seu filho perguntou para você: pai, por que eu tenho que fazer isso? Já ou não? E você olha para ele e fala assim: como é que eu explico? Aí você fala assim: moleque, faz. Sim ou não? Faz. Depois você entende. Gente, tem coisa que nós não vamos entender. Não vamos entender. Teve filho da comunidade, chegou para mim e falou assim: então vai ter o jejum lá dos 40 dias? Tem que ser os 40? Aí você olha para ele e fala assim: sim, meu filho, né? Tem que ser os 40. Você pode fazer? Eu vou fazer sim. Vou fazer 45.
Você vai negar. Esse nega. Esse que fala assim: jamais te trairei, jamais te deixarei. Não ocupa esse lugar, não, é perigoso. Cuidado. 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 É preciso você ocupar a humildade, lugar do amado. Fala assim, ó, eu estou aqui, contigo até o fim, sem entender. Não tem uma palavra do João aos pés da cruz. Mas tem um evangelho que ele narra com uma perfeição diferente dos outros, dos sinóticos. O dele é diferente, é ou não é? Que ele está fazendo o quê? Prestando atenção. Ele está no lugar do amado ali, olhando, vendo que ninguém vê. A conversa da samaritana, por exemplo, só ele narra, ninguém. Tem coisas que só está no dele. É diferente. Intimidade. Você quer viver isso ou não? Sim ou não? Então, eu estou dizendo hoje, nesse dia em que o Senhor está nos chamando a ser curados e livres, o que queremos pedir para Ele? Senhor, me cura, mexe na minha forma, porque eu fui formado e eu fui deformado. Agora eu quero ser reformado. Você quer mesmo, sim ou não? Você gostaria de ser curado assim nos pensamentos, para ter os pensamentos melhor? E os sentimentos? E a vontade? Não é bom? Eu queria ter mais vontade de rezar, Jesus, cura minha vontade. Gente, por que a gente tem vontade de tudo e não tem para rezar? Oh meu Deus, que coisa aconteceu com nós, gente. Sendo que Deus falava com nós toda hora, toda brisa da tarde, todo dia. Vendo as crianças, ontem minha cunhada estava falando comigo, a gente estava falando das crianças. As crianças quando estão brincando, assistindo desenho, elas não precisam de biscoito e nem de água. Quando vem na missa, traz biscoito e traz água. Cara, é impressionante. Agora, por que essa missa é só 1 hora? Aí fala assim, não, brinca o dia inteiro, fica na televisão, ninguém toma água. Cara, alguma coisa de errado tem nisso, sim ou não? É meio espiritual. Vocês estão achando que eu estou louco? Não, eu estou inconformado. Porque não, puxa vida. O cara vai lá assistir o time dele lá, fica 90 minutos no banco ruim, apertado. Vem aqui e reclama que o banco devia ser mais inclinado da igreja. Eu não entendo, cara. As coisas de Deus tudo é difícil. Esse dia eu estava na casa de um compadre meu, era dia de folga minha. Aí o compadre falou, você está aqui, vamos fazer um churrasco. Mas você não está preparado? Não, mano, nem que nós tiver que matar um boi lá fora. Os caras acham um jeito para fazer churrasco. Já viram os homens? Eles falam, não, nós faz a carne, nós faz a parede virar carne. Aí acha, cara. Eu achei bom, que eu gosto, né? Mas você fala assim, vamos rezar um terço? Você fala, agora? É que não consegue ajeitar, cara. Não, mas estou falando sério. Tem isso ou não tem? Parece que alguma coisa deformou nós. Nós não somos livres nem para rezar. Hein, gente? Por que põe um prato de comida na frente da gente? A gente fica assim, né? A gente chega a ficar bobo, não fica? Eu, por exemplo, fico bobo. Mas aí quando parece que coloca uma vela, uma Nossa Senhora, a cruz, a cabeça já vai, a gente já vai pensando o que fazer. Não consegue, cara. Como é que nós conseguimos prestar atenção num filme, ler o filme legendado, que está falando uma língua que você não fala, você tem que ler o filme inteiro, assistir a cena, e no final você entende tudo. Vem aqui na missa, está lendo em português, o que é que falou no evangelho? Não lembro. Você desculpa, gente, nós estamos doentes. Quem tiver ouvidos que ouça. Quem tiver ouvidos que ouça. Nós estamos doentes, não está normal. Eu estou falando que eu não estou normal. Se você acha normal, então eu não sei com que luz você é iluminado. Mas o Espírito Santo que ilumina aqui, ele fala para mim, você não está bem. Não, você precisa ser curado. Sua cabeça não está ruim, cara. E o que estamos falando hoje? Por Jesus Cristo fomos redimidos ontem, remidos e salvos. Hoje somos curados e libertos. Come on, 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 come on.